Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui em mais um podcast Prime Zebra, direto da FutureCon, para falar um pouquinho sobre RFID, o uso do RFID na parte de controle e gerenciamento de patrimônios. A gente trouxe um convidado especial, Thiago Espósito, ele é o COO da Conecta, que vai estar com a gente aqui hoje falando sobre isso. Meu nome é André Gandolfo, eu sou engenheiro de pré-vendas da Prime Interway, estou mais ou menos uns 23 anos na Prime. E, Thiago, se apresenta também para os nossos ouvintes. Bom, é muito prazer, eu me chamo Thiago, né? Eu gostaria de primeiro agradecer a Prime pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto que é tão importante e que está na vanguarda aí da gestão de patrimônio, né? Que é o RFID e a adoção dele, né? Eu represento a Conecta Sistemas, nós somos uma empresa de mais de 25 anos aí no mercado de tecnologia e onde o nosso foco é trazer, principalmente para a área de governo, né? O RFID aí na gestão de patrimônio e também de consumíveis, né? Nossa missão é trazer eficiência e agilidade, né, através de inovação aí que a gente tá buscando. Bem legal. Só resumindo para o pessoal, né, a Prime Interway e a Conecta ela tem uma sinergia legal, que a Prime traz a parte de hardware que a gente comercializa, mais a parte do software que a Conecta aí acaba trazendo e tem essa sinergia legal. Uma pergunta que a gente tem seria, como é que você vê hoje o RFID nas empresas para poder fazer essa parte de automação na gerência dos patrimônios? Legal. Bom, esse processo de controle de patrimônio, ele é um dos mais importantes hoje nas empresas, né? Às vezes ele é muito negligenciado, mas a gente sabe que o controle de patrimônio, se ele é feito de forma ineficiente, se ele não tem um controle correto, todos os outros processos são afetados, né, diretamente ou indiretamente. Então o RFID ele vem para resolver muitos problemas nesse controle de patrimônio, principalmente aí na questão do inventário, né, que o inventário ele é tão importante para manter essa conciliação, né, física e contábil dos ativos, e geralmente ele é feito de forma ineficiente. O RFID ele veio realmente para acabar com isso, né? Então, para não necessitar mais ter todo esse problema, essa demora no inventário, né, na resolução aí e na identificação dos ativos. E como é que funciona exatamente esse controle de RFID? Bom, o RFID, ele basicamente é identificação por radiofrequência, né? Então, cada item ele recebe uma etiqueta, né, que seria a etiqueta de RFID, aonde ela emite via sinais de rádio, quando lidas por um leitor, uma identificação daquele item, né? Então, seria basicamente um CPF único de cada item. E quando ela é atrelada a uma solução inteligente, no sistema você vai fazer a associação entre aquele número de identificação com aquele item, né? Então você vai dizer que, por exemplo, essa cadeira onde você colou uma etiqueta 40 mil, dentro do sistema, da sua solução de gerenciamento, você tem todas as informações dela, né? E aí automaticamente, quando você entra com um sistema de inventário, você consegue ter todas essas informações, né, na palma da sua mão para você tomar essas decisões aí embasadas em fatos, né? Além de você ter a funcionalidade que o RFID traz, de você não precisar ter uma linha de visão, né, de você conseguir ler até quase 1000 itens por segundo, dependendo do que a gente estiver falando, né? Mas é você fazer um inventário de 10 mil itens em nenhuma semana, né? É literalmente o tempo de você se locomover dentro do local, né? O RFID ele funciona dessa forma. Isso é interessante. Se a gente imaginar uma empresa grande porte, onde os ambientes são grandes, como é que é feito exatamente esse controle? É com coletor de dados? É com portais? Como é que funciona hoje? Hoje a gente consegue fazer das duas formas, né? O inventário em si, ele é feito com coletor de dados. Por quê? Porque o coletor ele é um pouco mais preciso, você tem ali em tempo real aquilo ali que está passando, então você pode voltar, se diminui potência, aumenta a potência. Então você tem ali os dados, né, realmente na sua mão ali, os dados conforme você vai passando. Agora a gente também tem um outro modelo que é a infraestrutura de monitoramento com RFID. Então eu consigo montar portais, por exemplo, que todos os itens que passarem ali, eles vão ser identificados no sistema, você vai ter ali a hora que passou, qual item passou, né? Você consegue ter todo esse controle de toda a movimentação de ativo da sua organização. Além de você conseguir fazer também, ter esse monitoramento de entrada e saída dentro do próprio prédio, né? Então, no caso de órgão público, por exemplo,
Hoje a gente está implementando essa infraestrutura de monitoramento para ter esse controle de todas as salas, né? Então, entrou um item naquela sala, saiu daquela outra sala, ele está em trânsito, você consegue ter todo o ciclo de vida dele ali dentro daquele prédio, né? Que antigamente não existia. Então, às vezes você tinha no sistema cadastrado que aquele item estava no local X, mas o item já foi para outro prédio, outro local, e quando você tem essa infraestrutura de monitoramento, tudo que passar ele vai ser identificado, você consegue ter essa rastreabilidade total, né? Falando nessa parte de entrada, saída, rastreabilidade, como é que o cliente visualiza isso? Tem alguma ferramenta para ele visualizar, além do coletor de dados que está na mão dele? Então, a nossa solução ela é composta basicamente por duas soluções. A gente tem a solução web e a solução mobile, né? Elas duas se conversam entre si totalmente, são totalmente integradas, mas também pode funcionar de forma única, né? Então, na solução web, o cliente ele vai conseguir entrar e associar essas antenas que ele já fez o mapeamento, né? Então, a gente vai lá, faz um processo de mapeamento de locais, instala as antenas, instala os coletores, integra eles com a nossa aplicação. Então, dentro da nossa aplicação, ele vai lá, vai cadastrar o leitor, ele vai identificar quais antenas estão conectadas. Nisso, ele vai atrelar essas antenas a um local. Então, imagina que ele vai dizer que a antena A e a antena B, elas são a saída da sala X, né? Então, ele vai apontar isso no sistema e automaticamente ele vai ter um dashboard de monitoramento que ele vai identificar todos os itens que estão passando e aonde. Então, e nisso ele consegue também colocar regras, né? Então, eu não quero que equipamentos de informática passem nesse local, né? Então, automaticamente, quando passar, o sistema vai te emitir um alerta, você vai ter tudo ali em tempo real no monitoramento, num dashboard único, né? Na nossa aplicação web. A mobile já é para o inventário, né? Então, você vai fazer ali tanto o inventário com leitura de RFID, como o inventário unitário de cada item. Você consegue ter ali, definir, estamos até hoje já evoluindo um passo a mais, que é a utilização de IA para fazer esse inventário único de cada item. Então, ela te traz um descritivo daquele item, ela te traz o estado de conservação, dependendo do local do fundo, ela também te traz algumas informações de conservação dele, né? Então a gente já evolui um pouco mais nessa parte de inventário. E o monitoramento é isso, você também consegue fazer inventário automatizado, né? A gente tem cliente que chega pra gente, eu quero ter uma infraestrutura de monitoramento e eu quero que aquela antena ela pegue todo o raio dessa sala e lê tudo que está ali o tempo inteiro. Então a antena vai ficar lendo e vai te mostrando ali meio que um inventário automático, né? Isso é interessante, porque além da parte de inventariado, você está colocando um pouquinho a mais também no seu sistema, né? Um pouquinho de segurança, um pouquinho de controle dos itens, isso é bem interessante. Agora, imagina se a gente está numa... Porque você não atinge uma empresa só, são diversas empresas que dá para serem atendidas. Mas cada empresa, às vezes, tem um sistema diferente. Como é que é feita essa integração do seu sistema RFID com um sistema já que o cliente utiliza hoje? Perfeito. Essa integração é bem simples, para falar a verdade, né? O nosso sistema, eles são todos construídos em linguagens mais modernas e a gente consegue construir APIs diretas para ter uma integração ali em tempo real. Então vamos dizer que você opte só por utilizar o inventário com RFID, né? O nosso sistema de inventário. A gente constrói uma integração com o teu sistema e ele vai se comunicar um com o outro. Vai vir todos os dados do seu sistema para o coletor, você faz o inventário, faz as movimentações, devolve tudo para o seu sistema. E também você consegue fazer essa parte com o sistema de monitoramento também. A integração ali em tempo real, tudo que movimentar ele já vai passar para cá. Você pode até utilizar ele em paralelo, então você usa os dois sistemas ali em paralelo e eles se conversando entre si. Muito legal. Do seu ponto de vista, falando sobre essa parte de RFID de controle patrimonial, e você comparando com o que é feito hoje nas empresas que não tem nenhum controle. Geralmente eles fazem ou numa planilha de papel ou utilizam código de barras. Sim. Quais são as vantagens que você vê em relação a isso? Quando a gente fala de controle patrimonial com planilha ou código de barras, né, a gente já está falando de um controle arcaico. Por quê? No caso de uma planilha, por exemplo, você imagina, eu tenho 10 mil itens, eu vou ter que levantar esses itens, vou ter que achar a etiqueta, vou ter que saber o número de tombamento, vou ter que preencher esse número de tombamento na planilha, dizer que foi lido lá. Nisso eu tenho 1 mês, 2 meses, 3 meses de inventário, nisso o item já se movimentou, quando eu acabar o inventário já é outro cenário, totalmente diferente. Com RFID não. Com RFID você vai ter aquela informação em tempo real e é aquilo que eu falei. Você consegue ler muitos itens por segundo, você não precisa estabelecer uma linha de contato, que essa é uma diferença com o código de barras, né? Você tem que bipar item por item, você também demora, levanta, procura etiqueta.
Com o RFID não, com o RFID você chega na sala, aponta o coletor, faz uma leitura e ele vai identificar tudo aquilo, independente se estiver dentro de armário, se tiver uma madeira na frente, independente de muitos fatores, né? Então é outro cenário, né? O RFID ele realmente veio para revolucionar essa gestão, acabar com essa necessidade de ficar levantando cadeira. Isso não tem mais. É complicado, né? Não tem mais cabimento isso. Tem que levantar a cadeira, tem que olhar debaixo da mesa onde está a etiqueta, procurar para ver onde a etiqueta foi colada. A gente já encontrou casos de ter 3 etiquetas no mesmo item, então qual que é o número de tombamento dela? É complicado. Porque alguém olhou, não achou, o cara foi lá, botou outra etiqueta. Outro. Então você vê, é um cenário Então, que não pode mais acontecer. No resumo, se você fizesse um controle por planilha ou por planilha, vai demorar semanas para fazer. Código de barras, mesmo que seja um pouco mais rápido, mas assim, vai fazer numa sala grande, ou numa sala ou no depósito, vai demorar pelo menos aí horas. E o RFID você leva o quê? Minutos? Não, nem minutos, eu diria que segundos. Nessa sala aqui, se eu entrar nessa sala com coletor, eu faço um inventário Segundos. 5 segundos, eu pego todos os itens que estão aqui. Então é um avanço muito grande, né? Pensa, código de barras já foi um avanço gigante. Sim. Mas agora, cara, você tem que bipar item por item, você tem que olhar aquela etiqueta e pá. É complicado, realmente é complicado. Falando ainda de RFID, quando a gente tem aí uma visão um pouco mais para frente, daqui a alguns anos, você acha que o RFID ele vai evoluir, principalmente agora que está tendo evolução do IoT também, da parte de automação? Como é que você vê o futuro? Cara, quando a gente fala de tecnologia, a gente nunca sabe o que vai acontecer, a gente imagina o que vai acontecer, né? A gente pensa que não vai evoluir tanto, mas a evolução já é tão grande e o RFID ele está na vanguarda dessa revolução, né? Então ele é uma tecnologia muito avançada ainda hoje, né? E só vem coisas para melhorar ele. Então, por exemplo, no caso desse de monitoramento, a gente já tem projetos que você integra com o CFTV, você integra com uma inteligência artificial e você tem ali exatamente o que aconteceu. Passou aquele item lá, quem que passou, a inteligência artificial já reconhece via CFTV aquela pessoa. Então, você imagina o que a gente vai ter de evolução com isso, né? A gente já tem drones que fazem leitura automática, o drone daqui a pouco mapeia todo o local, ele já faz um inventário sem precisar de ser humano junto. Então, assim, o cenário hoje já é fantástico. E aí você imagina com todas essas evoluções que vem tendo, né? Se você imaginar desde a criação do RFID, que é antiga, sim, que era um pouco usada por causa de algumas limitações, hoje realmente está bem evoluído e, conforme você falou, vai evoluir mais ainda. Como você falou que dá para acionar a parte do circuito de FTV, como é que funcionaria isso? Teria alguns sensores, identificou algum problema, aciona a câmera ou ela vai ficar sempre ligada? Então, aí são 2 projetos diferentes. A gente pensa, hoje já existem, né, os projetos CFTV, etc., de monitoramento, e aí a antena, ela identificaria, no caso de uma regra dessa, né, passou um equipamento de informática aqui, e ela já faria conexão com o CFTV, pegaria ali a imagem, nisso já puxaria para um agente de inteligência artificial para fazer o reconhecimento daquela pessoa e já te entrega tudo mapeado. Entrega tudo mapeado. Muito legal mesmo. Finalizando, você teria algum case, alguma experiência, alguma curiosidade legal para compartilhar com o pessoal? Então, ainda falando dessa adoção, dessa redução de tempo e, consequentemente, redução de custos, né? Nós tivemos um cliente que a gente implementou a RFID e você imagina, eles tinham cerca de 10 mil itens, não é um acervo muito grande. Porém, eram 23 endereços, 60 e poucas unidades operacionais, eles demoravam de 3 a 4 meses para fazer um inventário de tudo. Caramba! Com a RFID, nem uma semana já estava tudo feito. É aquilo mesmo, é o tempo de você caminhar durante os ambientes para fazer a leitura daquilo ali, você tem tudo em tempo real. Né? É um absurdo. O cenário certo. Para as empresas hoje que querem implementar controle de patrimônio com RFID, que dica que você daria para essas empresas? Bom, um conselho que eu acho que é essencial, né, para toda empresa que quer aderir ao RFID é iniciar um piloto num local específico e controlado. Por quê? O RFID ele é muito além de uma tecnologia, né? Ele é uma revolução na gestão. Ele é uma mudança de cultura, porque a empresa já tinha a cultura de fazer inventário daquele jeito, de controlar. Então, ele é uma mudança de cultura. Mudança de cultura que ela vai ser muito bem aderida quando você tiver processos mapeados e a equipe entender, a empresa entender o que ela vai te trazer de bom. Então, você iniciando um projeto piloto, você já inicia a fazer um mapeamento daqueles processos, você já começa a entender e extrair todo o potencial do RFID, né? E nisso você já consegue replicar
para todos os outros setores que você encontra, né? E além de tudo, também outro conselho é você escolher uma solução escalável. Porque não adianta você entrar com uma solução de RFID básica, simples, onde você não vai ter o suporte para o crescimento da sua empresa, né? Porque o RFID você consegue implementar aquilo que eu falei. Olha o tanto de projeto que você consegue fazer de RFID. Você consegue monitorar os ativos com inventário manual, com inventário automático, com antena de monitoramento, com portais para recebimento e contagem. Então, é muito importante você escolher uma solução escalável e que vai te atender com o crescimento da sua empresa, né? Isso é bem legal. A gente sabe que hoje no mercado ainda, apesar de toda essa evolução, a gente ainda tem muitos erros e mitos que eles falam de RFID. O que o cliente, o que a empresa tem que se preocupar quando eles começam a ver esses erros e mitos que são falados no mercado, que às vezes eles adotam como verdade? O principal mito, você sabe melhor que eu, que o pessoal fala que o RFID é uma tecnologia cara. O RFID hoje não é uma tecnologia cara por N motivos. Pelo preço que vem diminuindo com o tempo. Sim. E também pelo payback do RFID, que é rápido, né? Você sabe que você implementa e o tanto de melhorias que ele vai trazer nesse processo, o payback do RFID é rápido de um projeto de RFID, né? Então, assim, antigamente o pessoal tinha essa visão de que o RFID era muito caro, porque realmente era. Quando começou a aparecer, era muito caro. Hoje já não. Hoje a gente tem a Prime aí que vende equipamento no melhor preço de mercado e que é um preço muito mais aderível, muito mais fácil, não é só para empresas grandes, né? Antigamente a gente tinha também esse negócio de que só empresa grande consegue bancar um projeto de RFID. Hoje não. Hoje você já tem médias empresas adotando projetos fantásticos e que evoluem cada vez mais com o crescimento delas, né? Então já é algo muito mais acessível. Bem legal, bem legal. Você quer compartilhar mais alguma coisa com o pessoal que está assistindo a gente? Bom, eu acho que o essencial é que o pessoal tem que começar a olhar para o controle de patrimônio, né? Ele é negligenciado, sim. A gente sabe que muitas pessoas deixam de lado, não se importam o suficiente. No quesito, por exemplo, de órgão público, a gente vê muito servidor que não se importa com o controle de patrimônio, só é importante quando ele precisa lá do nada consta, né? Então aí ele corre atrás, por que não foi feito esse controle e tal. Então é algo muito importante que vários outros processos ficam travados quando você não tem um controle de patrimônio eficiente. Fora a quantidade de coisas que eles acabam perdendo, né? Por perdendo, falta de roubo, controle. furto, né? Às vezes um rombo fiscal, auditoria. Então é algo muito complexo que você consegue resolver quase que 100% quando você adota um controle eficiente como a RFID, né? Legal. Bom, pessoal, eu acho que era isso. Espero que vocês tenham gostado aí do assunto que a gente apresentou. No nosso canal do YouTube a gente tem muito mais assuntos, muito mais podcasts. Acompanhe os nossos podcasts aqui direto da FutureCon no nosso canal do YouTube. Se gostou, faça inscrição lá no nosso canal, compartilha, põe o sininho, que aí vocês vão recebendo também notificações sempre que precisar. Eu quero agradecer aqui a presença do Thiago, que trouxe para a gente todo esse conhecimento, para a gente poder abrir um pouco mais a nossa mente com relação ao RFID. E se vocês quiserem saber mais alguma coisa, conhecer melhor a Conecta, entre em contato com a gente, que a gente está aí à disposição. Muito obrigado, Thiago. Perfeito, valeu, André. Um abraço a todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição.